De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Ricardo Carvalho, oftalmologista, doutor em medicina, que está conversando conosco sobre as doenças da visão. No bloco anterior, ele já começou explicando sobre miopia, astigmatismo, hipermetropia, não é isso? Isso. Como é feito o diagnóstico dessas doenças? Por exemplo, você falou da questão, né, de que quando vai se matricular na alfabetização, no jardim, entre 4 e 5 anos, a criança já precisa fazer um exame oftalmológico. Que exame é esse? Isso, o exame pode ser feito no consultório do oftalmologista. O oftalmologista vai examinar o olho individualmente, medir a visão de cada olho para detectar se o paciente enxerga bem em cada um dos olhos. Mas uma coisa que pode alertar os pais é a criança que quer ficar muito próxima da televisão, quando vai assistir televisão, ou a criança que fecha os olhos, aperta um pouquinho os olhos para poder focar os objetos na distância. Uma outra informação boa é do professor. O professor, às vezes, percebe isso em sala de aula e chama o pai ou a mãe e alerta o pai e a mãe também que a criança está ou se aproximando ou está copiando errado as coisas no quadro. E uma das coisas importantes também é quando a criança não vai bem no colégio, porque não está enxergando o que está sendo passado em sala de aula. Então, isso é um outro fator importante de alerta para os pais que precisa ser levado a criança no consultório. Então, o diagnóstico é feito com um aparelho chamado autorrefrator, a criança é testada com sua visão e aí se prescreve o grau de óculos, ou miopia ou hipermetropia, ou às vezes até mesmo se fecha o olho da criança para forçar a enxergar com o olho que não está desenvolvendo a visão. Isso depende da avaliação do oftalmologista? Depende da avaliação do oftalmologista. Ok. Tratamentos. Como é feito o tratamento? Existe, por exemplo, uma cura para essas doenças ou vai usar sempre óculos ou lente de contato? Quando é detectado o problema, se inicia com o uso do óculos, né? Quando eles entram na adolescência, a vaidade faz com que muitos queiram usar lente de contato e até para a prática de esporte. Okay. Na realidade, não é só a vaidade, a prática não é. A criança, um menino que quer jogar futebol com 14 anos de idade, com miopia de 2 à noite, não consegue. Ele tem que usar uma lente de contato para praticar esporte, ou quer praticar skate, tem que usar a lente de contato com a visão corrigida para não ter nenhum acidente também durante a prática de esporte. Mas a partir de 18 anos, com esse grau já controlado, bem acompanhado pelo oftalmologista, ele pode se livrar do grau, que é o que nós chamamos de cirurgia refrativa. A cirurgia refrativa, vou pegar aqui o olho humano para te mostrar, é uma cirurgia em que a gente vai atuar na superfície do olho, não tem corte algum na superfície do olho, e o laser consegue remover o grau do paciente, fazendo uma cirurgia exclusivamente na córnea do paciente. O que tem de novidade na cirurgia refrativa é que hoje a cirurgia ela é totalmente personalizada. É feito pela anatomia do olho de cada paciente. Então o laser pega um mapa, faz um exame prévio do paciente, existe um mapa prévio dessa córnea desse paciente aqui, e esse mapa é levado para o laser. Então o oftalmologista hoje ajusta esse cenário na hora da cirurgia e o laser molda a cirurgia de acordo com o grau de cada paciente. Então, antigamente se retirava o grau, paciente padrão. A, paciente B, paciente C tinha 2 graus de miopia, todos iam fazer o mesmo tipo de cirurgia. Né? E sabia-se que a anatomia sempre foi diferente de cada olho, individualmente os olhos são diferentes. Então, hoje a cirurgia chama-se cirurgia personalizada, é uma cirurgia individualizada. Com isso, se ganhou o quê? Se ganhou uma precisão muito grande. Hoje, 99,8% dos graus são resolvidos com a técnica laser. Para você ter uma ideia, até 12 graus de miopia são retirados no laser, 5 graus de astigmatismo, 5 graus de hipermetropia. Isso cobre mais de 99% dos tipos de grau. A grande maioria tem até 5 graus de miopia somente, para você ter uma ideia. Então, a precisão do laser hoje trouxe para o paciente a liberdade dele ou fazer uma grande diminuição, se o grau for muito elevado, e na grande maioria eles se livram do grau totalmente e passam a ter uma vida normal, como se a pessoa nunca tivesse assistido óculos. Entendi. O que acontecia antigamente era que fazia a cirurgia e ainda permanecia com grau? Na grande maioria, os lasers, nos primeiros lasers, o paciente tinha 5 graus de miopia, tirava 4, permanecia com 1. Ou seja, não se livrava do óculos. Não, ficava com 1,5 de grau de miopia, o que é muito, 1,5 grau de miopia.
né? Hoje não, hoje a precisão do laser permite que o paciente realmente fique livre do grau de óculos, né? Essa é uma grande vantagem da cirurgia, que chama cirurgia personalizada. É bom lembrar aos telespectadores que ainda existe a cirurgia, a gente chama hoje de cirurgia padrão, a cirurgia estándar. Mas hoje você conversa com o seu oftalmologista e pede para fazer a cirurgia personalizada, que ela é mais precisa, mais segura e traz uma qualidade de visão para o paciente, porque ela não tira só o grau, só a hipermetropia, ela corrige também as imperfeições do olho, que os oftalmologistas chamam de aberrações ópticas. Então ela corrige as aberrações, essas imperfeições na superfície e melhora a qualidade de visão do paciente. Ok. Bom, mais alguma coisa que você gostaria de alertar, mais algum conselho sobre essa questão de o que faz mal? Assistir televisão deitado, assistir televisão muito de perto. Eu pergunto, a pessoa não tem tendência, não tem problema. Um adolescente, um exemplo, vai fazer mal para ele? Menino não assiste TV deitado, não tem aquelas coisas de avó e tal. Isso existe ou não? É puro mito? Não, mas a questão de ver televisão deitada, não. O que ocorre muito com deitada é alguns pacientes que usam óculos multifocal, já não são adolescentes, já são mais velhos e querem assistir televisão deitado com o óculos multifocal. Realmente o óculos não foi feito para a pessoa se deitar e assistir televisão, você acaba atingindo a visão numa faixa intermediária e a qualidade da visão não fica boa, mas o que a gente tem que perceber é que a pessoa tem que enxergar bem com uma distância aceitável, uma televisão a 4 metros de distância, dependendo do tamanho da televisão, é uma distância aceitável para enxergar a televisão. Agora, se o paciente está fechando os olhos para poder enxergar, acaba apertando os olhos para poder ter um melhor foco, ou se aproxima muito para poder enxergar, ou não consegue olhar a legenda com nitidez da televisão, ela provavelmente está com algum grau refrativo e deve procurar um oftalmologista. Ok. A partir dos 40 anos, nós vamos chegar lá ainda, eu e você, né? Para quem não sabe, eu e o Ricardo estudamos a faculdade inteira juntos, somos amigos desde o primeiro ano da faculdade, mas a partir dos 40, 42 anos, né, as pessoas começam, eu experimentei isso também, de estar focando, né, que doença é essa, para que a população entenda? Existe tratamento? Essa questão de vista cansada, né, que eles conhecem. O que na realidade é assim, eu já falei dos 3 tipos de grau principal, que é a hipermetropia, a miopia e o astigmatismo. Esses graus acompanham a pessoa, se elas não operarem, logo que passa a adolescência, elas vão continuar com esse grau a vida inteira. E pode ser corrigido, volto a falar, mesmo os não adolescentes podem resolver o grau com 25, com 30 anos de idade e retirar esse grau na cirurgia laser. A partir dos 40, as pessoas ganham um outro tipo de grau, que a gente chama de vista cansada, ou presbiopia. Na presbiopia, a pessoa passa a perder o foco para os objetos próximos. Então, começa a ter um outro tipo de grau. Então, as pessoas que já usam óculos, não se livraram com laser, continuam usando óculos, passam a usar mais um tipo de grau. Então, elas têm que mudar o tipo de óculos. Em vez de um óculos monofocal, que elas sempre usaram durante a vida, passam a usar um óculos chamado multifocal. O que tem de desvantagem nisso? Não vai poder ver mais televisão deitado, porque o multifocal não permite, né? O custo do óculos, ainda nas melhores lentes, é um custo bastante elevado, né? E as pessoas, assim, tem que permanecer com óculos o tempo inteiro no rosto, porque querem ir no supermercado ver o preço do produto, já está sem óculos de perto. Querem ler alguma coisa, ler um jornal, tem que precisar do óculos de perto. Então, passam a usar o óculos o tempo inteiro no rosto. Muitas pessoas usavam óculos ocasionalmente, outros que passam, depois de 40 anos, vão precisar do óculos o tempo inteiro no trabalho, na frente do computador. Então, isso chama presbiopia. Na presbiopia, quando as pessoas não têm óculos, passam a usar somente um óculos para perto. Quando a pessoa já usa óculos, não, ela passa a usar um óculos também chamado multifocal. Depois dos 40, existe a opção da pessoa se livrar do óculos de longe que ela sempre teve e deixar de usar o óculos multifocal. Ela retira o grau de longe. Na cirurgia laser também, ela pode se livrar da miopia, da hipermetropia, do astigmatismo, como o jovem se livra também. Ela pode se livrar do grau e sai de um óculos multifocal, que é extremamente caro, e passa a usar somente um grau pequeno para perto na hora da leitura. Então, isso é possível também depois dos 40 anos. Certo. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial e já voltamos aqui com Conexão Saúde.